Então, boa noite. Vamos começar o nosso webinário. É um prazer poder conversar com vocês sobre leitura. Eu estou aqui fazendo esse webinário de Governador Valadares, Minas Gerais. E eu gostaria de saber agora de onde vocês são. Né? Colocar aí para mim, para a gente poder saber de onde vocês estão participando. Legal. Nossa, tem gente longe. Legal. Muito legal. Pessoal de toda parte aí, né? Muito bom. Ótimo. Então, eu vou começar falando um pouquinho, né, sobre a minha experiência. Bom, como que começou a minha história com a leitura em inglês, primeiramente em inglês, depois em espanhol. Eu sempre gostei de ler em português, e depois que eu concluí a faculdade, bom, primeiro tudo começou mesmo nos Estados Unidos, quando eu fui viver lá e eu comecei a estudar e ler os livros, né? E tive um pouco de dificuldade, o que me decepcionou bastante. Então, eu resolvi que eu deveria melhorar a minha leitura e eu fiz isso com bastante perseverança, né? Foi bem perseverante nessa época. E depois, quando eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de dar aula para os professores que estavam na universidade, que iam fazer provas de mestrado, né, doutorado, e eu fui desenvolvendo essa paixão por ensinar a leitura. Então, primeiro eu tive essa paixão como leitora e depois para ensinar a leitura. E aí, na pós-graduação, eu fiz o meu trabalho de pesquisa também sobre leitura. Como que a leitura era, né, no caso, ensinada, ou se a leitura era ensinada nas escolas. Eu peguei duas escolas particulares para fazer essa pesquisa e me concentrei basicamente em uma escola. Então, desde então, eu tenho desenvolvido bastante, aprendendo, né, a cada dia, para poder ensinar a leitura cada vez melhor. Então, é isso aí, essa é a minha experiência. Então, vamos ver, qual é o objetivo deste webinário? Bom, ok. Agora, eu vou fazer uma coisa que é fechar a câmera, porque eu me sinto mais à vontade, eu acho que até, porque me vendo aqui no vídeo me distrai um pouco. Então, eu vou dar um tchau para vocês, mas mais para o final a gente retorna com a câmera, ok? Ok, então, qual é o objetivo deste webinário? Nós vamos conversar primeiramente sobre por que ler em inglês, depois vamos falar de 3 segredos da habilidade de leitura em inglês e os 5 hábitos de leitores eficazes. Né? Então, por quê? Bom, segundo pesquisas, o inglês é a língua da internet. Ele ainda é a língua da internet e eu acredito que vai continuar sendo assim por bastante tempo. Na verdade, eu acredito que não vai mudar, mas a gente nunca sabe. Então, assim, a pesquisa que 536 milhões de usuários, né, são, no caso, em inglês, 153 em espanhol e 82 milhões em português. Então, a gente tem aí essa diferença gigantesca do inglês para as outras línguas. Então, por que ler em inglês? Primeiro, nós temos um maior acesso ao conhecimento, já que muitos textos produzidos em relação a pesquisas na área acadêmica e também notícias, política, economia, eles estão escritos na maior parte em inglês. Também ajuda a aumentar o vocabulário para a fala, porque muita gente pensa assim, não, eu vou ler e daí, vai ficar só nisso? Não, você pode muito bem melhorar sua leitura em inglês, mesmo falando inglês. Então, uma coisa, né, um aspecto está ligado ao outro. Assim como em português, a gente também percebe que quanto mais a pessoa lê, melhor é o vocabulário, melhor ela conversa, e no caso do inglês, da língua estrangeira, no nosso caso que hoje é inglês, melhor ainda porque ele vai fixar melhor as estruturas daquela língua-alvo, né, que ele está aprendendo. Então, ele vai aumentar o vocabulário para a fala, ele vai rever o vocabulário, vai aprender novo vocabulário, porque também existem pesquisas que dizem para a gente gravar uma palavra, a gente precisa, em média, de reencontrar essa palavra numa média de 10 a 15 vezes. Então, a leitura ajuda nessa parte. É mais uma chance que você tem de rever a palavra e fixar o vocabulário. E também o acesso à educação continuada. Para quem quer estudar, continuar estudando, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, o inglês é mesmo um grande acesso para esse estudo. Então, vamos lá. Vamos falar agora dos segredos. Bom,
O primeiro segredo que eu vou contar para vocês é o vocabulário, ou o léxico. Então, a gente precisa de vocabulário para poder ler melhor. Tá? E como que isso é feito? Nós temos aí, né, que forma o léxico, acabou ficando um E a mais aí, não consegui tirar. As expressões idiomáticas, as palavras, seriam um vocabulário, né, em si, e as colocações, que eu vou explicar cada uma delas daqui a pouquinho. Então, primeiro, vamos ver. Como que eu aprendo vocabulário? Bom, quando eu tenho as expressões na frase, eu vou ter que analisar bem a frase e perceber o uso das expressões em um contexto. E uma coisa que eu tenho que fazer bastante, né, o tempo todo, pensar nisso, é afastar o significado literal. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai falar também sobre essa questão da leitura de palavra por palavra. Essa leitura, ela não deve ser feita. Essa leitura, assim, né, palavra por palavra, ou seja, essa leitura ou tradução literal. Ou seja, eu vou traduzir uma palavra, depois a outra, não. E no caso das expressões, aí é que eu vou ter bastante cuidado, porque a tradução, o significado, ele é um pouco mais amplo. Então, vai além do significado literal de cada palavra. Então, eu coloquei essa aí para vocês. I have nothing to do with this. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Lógico que se eu traduzir cada uma das palavras, né, não vão ter um sentido, né? Vai ficar meio que complicado isso aí. Vai ficar, eu tenho nada a fazer com isso. Então, pode até ser que a pessoa entenda, mas como eu vou depender de um contexto para entender, a ideia é afastar sempre o significado literal. E aí, esse reconhecimento das expressões também ele é feito com o tempo de leitura, com o tempo de treino mesmo, que eu vou passando cada vez mais aprendendo mais vocabulário, eu vou percebendo quando é uma expressão e não está fazendo sentido. Então, eu já faço o sentido literal de cada palavra. Bom, outra coisa interessante é quando eu pego para aprender as palavras em si, vamos pensar. Eu estou lendo e aí eu vejo palavras que são palavras que eu reconheço, mas eu não sei bem o que elas significam. Tem que perceber a base, a raiz dessas palavras e perceber que a elas são adicionados prefixos, sufixos ou ambos. Então, o prefixo vem antes, né? O sufixo no final, ou às vezes a palavra vai conter os dois. É o caso de happy. Eu tenho unhappy, infeliz, o prefixo on, e eu tenho happiness, o prefixo, desculpa, o sufixo ness, felicidade. Mas aí eu também posso ver a palavra infelicidade, unhappiness. Então, é um exemplo de um adjetivo que contém um prefixo e um sufixo. E aí é interessante perceber que, eu já conheço essa palavra, happy. O que significa unhappy? Tá, então o prefixo un, ele significa o contrário ou da ideia negativa. E aí, toda vez que eu perceber esse prefixo nas palavras, né, vamos dizer assim, não toda vez, porque é até meio assim estranho falar toda vez, 100% em termos de linguagem, de língua, mas vamos dizer que a maior parte do tempo o on vai significar o contrário, negativo. E já o sufixo ness, ele vai transformar o adjetivo num substantivo. Aí você para e fala assim, mas eu preciso saber isso quando é adjetivo, quando é substantivo. Bom, na verdade, você não precisa ficar analisando todas as palavras que você encontra, mas quando você sabe, entende o que é um adjetivo, o que é um substantivo, ajuda bastante na leitura. Porque vocês, né, no caso do aprendiz, a gente lê de uma forma, assim, quando a gente está lendo, de uma forma que a gente precisa de se apoiar bastante nessas classes gramaticais, nas estruturas, então eu tenho que fazer mesmo esse estudo, saber perceber quando que eu tô, principalmente a questão de afixos, né? Que são os prefixos e sufixos, quando que uma palavra é adjetivo, quando ela é substantivo, que ajuda bastante, ok?
E o terceiro ponto são as colocações. Daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas sobre essa parte, mas se vocês tiverem alguma dúvida, já podem colocar aí as dúvidas de vocês. As colocações, elas são o seguinte: em inglês elas são chamadas de collocations. Eu traduzo, muita gente traduz para colocações ou combinações. Coloquei exemplo aí de combinações. Verbo e substantivo. Coloquei duas combinações que dão assim pano para manga, que são essas aí com os verbos do e make, porque na verdade esses verbos do e make, que significam fazer, eles devem ser aprendidos assim, colocados com a palavra, e aí a tradução, a gente vai aprendendo a tradução. Não adianta ficar tentando pensar, do é quando é uma ação assim, assim, make é para dizer que é isso, é fabricado, feito. Não funciona. Não funciona mesmo. Até talvez uns 15, 10 anos atrás, a gente ainda encontrava alguns livros com essas explicações. Eu não sei se ainda encontro, não tenho visto ultimamente livros com essas explicações. Os livros que eu tenho visto, né, das boas editoras, eles já trazem a lista com um grupo de palavras que combinam com do e palavras que combinam com make. Então, no caso, eu coloquei do business, que significa fazer negócios. E make lunch, né, fazer o almoço. E eu tenho também a colocação do substantivo com verbo. Coloquei uma mais simples para gente, que é, no caso aí, né, prices fell, os preços caíram. Então, existem inúmeras colocações. Nós temos que realmente ter atenção quando encontrar essas colocações, o que é que está significando ali no texto, ok? O segredo 2 é decifrar os grupos nominais. Eu, particularmente, gosto muito dessa aula. É até uma aula que eu disponibilizei lá no meu blog, o vídeo, a videoaula, uma das videoaulas, que são duas. Uma sobre os grupos nominais e a outra como identificar os grupos nominais. Então, eu vou dar uma pincelada aqui agora, que são grupos nominais. Os grupos nominais são formados de um núcleo, que é um substantivo, e um ou mais modificadores, que podem ser adjetivos ou outros substantivos. Então, nós chamamos de modificadores. Às vezes a gente tem também até o determinante, no caso de artigo aqui, a, né? Mas o que é importante notar são os modificadores, que eles vêm antes do núcleo. Então eu tenho aí a yellow house. O núcleo é o substantivo, house. Então, uma casa amarela. Se você ler uma amarela casa, pode até ser que você entenda. Tudo bem. Que seria um grupo nominal simples. Para ser um grupo nominal, eu tenho que ter um adjetivo ou um modificador e um substantivo. No caso de Train Service Information, eu já tenho aí information, que é informação, substantivo. E tenho as outras duas palavras que também são substantivos. Por isso que a gente diz que o modificador ele pode ser um adjetivo ou substantivo. E em inglês, como essa ordem é inversa aí, há uma inversão na ordem em relação ao português, né? Porque para eles está tudo bem, está tudo na ordem correta, para quem, né? Para a língua inglesa, para a gramática. Mas para nós a gente percebe uma inversão. É complicado se o aluno não, né, se o leitor não conseguir identificar o substantivo. Então, eu começo com informação para o serviço de trens. Ou para o serviço de trens, trens no plural, porque o adjetivo em inglês também não tem plural. E aí, o que eu ia dizer é que tudo que a gente coloca aí na frente do núcleo, em inglês, é considerado adjetivo, já passa a ser adjetivo, porque a função maior do adjetivo é modificar, né, o substantivo. Então, a ideia é encontrar aí o núcleo. O outro exemplo, my car, aqui eu tenho o determinante my, minha, chave do carro. Também temos aí dois substantivos, car, carro, substantivo, e key, chave. Então,
Importante, muito importante determinarmos aí essa leitura. Então, como encontrar o núcleo de um grupo nominal? Porque ali eu passei para vocês as frases, né? Então, vocês viram, eu vou na última palavra e eu encontro um núcleo. Mas e quando está no texto? Bom, existem algumas palavras e símbolos que delimitam o grupo nominal, ou seja, acabou o grupo nominal ali no substantivo e aí eu continuo lendo o texto, né? Então, esse grupo nominal que é formado, como eu já disse, por um modificador no substantivo, que é o núcleo. Então, quais são essas palavras? Bom, são, no caso, a pontuação, pode ocorrer depois do grupo nominal uma vírgula, dois pontos, ou preposições, aí eu coloquei alguns exemplos de preposições, né? And, on, to, with. Outras palavras que também podem ocorrer aí na frase, delimitando, né? Mostrando que o grupo nominal acabou ali, aquela palavra antes, anterior a essas aí, ela é o núcleo, que é o caso de that, which, que é muito comum em textos, né? Principalmente os textos mais formais. Nós encontramos o that, which, que significam que. Né? Então, são os pronomes aí com função de pronome relativo. Também podemos ter os artigos, aí eu tenho o definido e os indefinidos. Or, que é a conjunção ou, and, e verbos. Então, acabou o grupo nominal, aí continua a oração, né, a frase, aparece um verbo. Então, é isso. Infelizmente, nosso tempo não vai permitir para a gente nós vermos, né, essas frases, mas aí depois eu quero ver com a Cris se a gente disponibiliza num e-mail essa videoaula e também tem o endereço do blog depois, se vocês quiserem entrar e passar a seguir, colocar o e-mail, sempre né, a gente está colocando assuntos relacionados à aprendizagem de línguas. E o segredo número 3 eu coloquei, né, já que o 1 e 2 já são mais relacionados aos aspectos da língua, eu coloquei o terceiro como construção de significado. Alguns aspectos que eu tenho que ter atenção. Procurar ler o conteúdo, o foco é a mensagem. Eu sei que isso é difícil demais no começo, quando o aluno ainda está no nível básico, porque ele está muito preocupado com palavras, e principalmente as palavras que não sabe, mas a gente tem que perceber que o foco na leitura de qualquer língua é a mensagem. E para isso, o aspecto seguinte é não ler palavra por palavra. O significado ele é construído por uma cadeia de palavras. Então a gente vai percebendo uma cadeia de palavras e principalmente em inglês, gente, cuidado com as inversões. O ideal é você ir lendo, lendo, vai passando o olho, mesmo se você não está entendendo muita coisa. Vai passando o olho até o ponto ou até a primeira pontuação, uma vírgula, dois pontos, e aí retorna com o olhar e vê, ok, é isso que eu entendi. Porque se você para na primeira palavra que você não conhece, né, e também no curso eu falo sobre o uso do dicionário, para não ficar maçante, ficar toda hora abrindo dicionário, mas quando a palavra é uma palavra-chave, não tem como, a gente tem mesmo que consultar, né, então você também aprende a saber qual a palavra-chave, né? Isso aí tudo é treino. E atenção, muita gente despreza o layout do texto, né? Até coloquei em itálico, que seria essa forma do texto, né? Como o texto está distribuído. Então, o visual do texto, nós temos figuras, tem áreas que tem muitas, né? Áreas de ensino, né? Desculpa, acadêmicas, né? Específicas, que tem muitas figuras, símbolos, palavras em itálico, né? As letras maiúsculas, muita gente às vezes eu já peguei o aluno tentando traduzir uma palavra e ele nem percebeu que estava em letra maiúscula, que era nome próprio. Né? Então, isso tudo ajuda a formar o significado ou a mensagem que o texto te passa. Então, tem que dar uma namorada no texto, né? E visualizando o que é que ele está te apresentando para você formar esse conjunto todo aí e formar o significado. Também olhar o título, o subtítulo, perder, vamos dizer assim, mas não é perder, né? É gastar um tempo maior no título para poder ajudar até mesmo a acionar o seu conhecimento prévio. O que é que eu sei sobre esse assunto? Ok? E é isso. Alguém tem alguma pergunta sobre o que já foi explicado até agora?
Alguma colocação sobre esses aspectos, sobre o léxico, sobre os grupos nominais e sobre a construção de significados? Ah, ok. Ligar a câmera de novo. Eu vou ligar assim mais pro final, porque eu acho que me distrai e me incomoda um pouco. Ok, legal. Alguns comentários, né? Mais positivos, né? Me tranquilizando também, que tá bom. Ok. De fato, é um erro, é difícil mesmo, Márcia. A gente fica querendo mesmo ler palavra por palavra. Eu tenho, assim, uma experiência, ok, a Vera Lúcia entrou agora. Ok, Vera Lúcia, depois a gente vai disponibilizar a palestra para vocês. É, eu tive muita dificuldade quando eu comecei a ler. Até quem assistiu lá a apresentação, o vídeo que eu falo um pouquinho sobre a minha experiência, foi nos Estados Unidos, quando logo que eu cheguei, devia ter uns 2, 3 meses, uma amiga americana me emprestou um livro e eu fiquei interessada, que é até, né, sobre o Elvis, é o original, né? Porque hoje em dia a gente, né, lê muito, eu lia muito texto, livro didático, então peguei um livro original para ler, ok? A Rosa está dizendo que teve problemas com a internet. E aí eu gastei 3 horas na primeira página, gente, porque eu ficava presa nas palavras e eu queria ficar olhando tudo no dicionário. Tudo bem, dá um desconto porque o meu nível era pré-intermediário e eu estava querendo ler um texto original, ou seja, para o nativo. A mesma coisa que você pegar aqui um livro aí, A Cabana, vamos dizer, em português, dá, né? Primeiro nome, título que me veio à cabeça. E dá para a pessoa que está aprendendo a ler inglês, ler. A Jaqueline tem dúvidas sobre o uso das preposições. Olha, é um caso de combinações, sim, Jaqueline, quando eu tenho verbo e preposição, tá? Quando tem preposições de lugar e de tempo, não. Tem como você memorizar isso aí. Não, para mesa é isso, para hora é aquilo, ok. Mas quando é verbo e preposição, tem que sim combinar. É um caso de combinação, sim. Qual o verbo que pede qual preposição? Tipo português, né, que a gente tem essa coisa de pedir preposição. O Cláudio está perguntando sugestão de leitura para quem quer começar a ler. Livro, revista, site, tudo. Mas principalmente, Cláudio, se você pegar alguma coisa que te interessa, igual eu fiquei muito interessada em ler o livro do Elvis, porque quando eu era criança, eu achava ele lindo, maravilhoso, e fiquei muito triste o dia que eu descobri que ele tinha morrido. Então, assim, era uma coisa que me chamou atenção. Ela pegou o livro da mãe dela, me passou e eu já quis ler, né? Então, você tem que pegar um assunto que te interessa. Aprender a falar, não dar atenção à gramática, pois ela vem com o tempo. Bom, a gramática, acho que foi a Márcia, né, que perguntou. Deixa eu olhar aqui. Olha, Márcia, isso é uma metodologia, até porque para falar é um pouquinho diferente da leitura. Como eu disse, como a leitura é uma habilidade fácil da gente conseguir, né, em tempo curto aprender, é bom. Quanto mais você souber de gramática, eu digo gramática, esses aspectos importantes, né? Ninguém vai ficar aqui estudando gramática para depois ler. Não, isso tudo já está mais no texto mesmo, você vai aprendendo. Mas, como a Ida disse, inicialmente a gente precisa sim de uma gramática. Você precisa de entender o que que é presente, o que é passado, né? Para poder entender o que que você vai usar, né? Para não falar as coisas indevidamente. A Rosa está tentando, tentar uma prova de mestrado. Alguma sugestão de leitura? Disponibiliza as palestras? Sim, nós vamos disponibilizar, não é, Cris? A palestra. Sugestão de leitura. Olha, Rose, ler é pegar textos dentro da sua área, tá? Dentro da sua área de estudo. Porque uma coisa que está comprovado é que o aluno é treino, gente. Leitura é treino. Tanto que tem gente que lê muito bem os textos acadêmicos e pega um texto, por exemplo, na internet e não consegue ler tão bem, porque ele está mais treinado para ler aquele tipo de texto. Relacionar fala e escrita, ok? Aham. A sugestão do Cláudio, ok. Site de notícia, muito legal também, né? Que você vai ver uma notícia que você quer muito saber o que que é, então vai te obrigar a ter mais atenção. Ok, ok, legal. Então tá, então vamos prosseguir.
Então, vamos falar um pouquinho sobre os 5 hábitos de leitores eficazes, né? Os hábitos que fazem com que você tenha aí sucesso, bons resultados na sua aprendizagem. Bom, são coisas simples, tá, pessoal? Mas hábitos que muitas vezes as pessoas não prestam muita atenção. Então, o primeiro deles é que o leitor eficaz, ele utiliza conhecimento prévio. É um hábito que ele faz uso bastante. Então, como eu disse, o reconhecimento do assunto. O que, que eu sei sobre esse assunto? E quando eu falo conhecimento prévio, eu não quero dizer só conhecimento do vocabulário, não, tá? Da língua, não. É um conhecimento mesmo do assunto também, tá? Engloba esse conhecimento que você tem também de mundo, esse conhecimento específico. Quando a pessoa tá, né, o leitor tá lendo um texto na área dele, ele vai fazer uso desse conhecimento prévio, deve fazer uso dele. Mas com moderação também. Porque não é pegar um texto e achar eu acho que é isso. A Cristiane voltou aí. Cristiane, o pessoal está perguntando sobre a disponibilização da palestra. Parece que tem alguém aí fazendo a gravação para disponibilizar. Então, gente, é isso, tá? Ter moderação no uso do conhecimento prévio. Se certificar que é isso mesmo que está no texto, tem a ver com aquilo que você está pensando. Um hábito, o hábito, né, número 2, né, no caso, o segundo hábito, que o leitor eficaz ele faz uso, ele infere. É o tempo todo fazendo o guessing game, que a gente até apelida, né, que é o jogo de adivinhação. Ele percebe a palavra e aí ele vê, ok, que palavra é essa? Eu já conheço essa palavra ou eu não conheço? E essas que estão perto dela, qual é o significado que eu posso construir dessa palavra que eu não sei, baseado no meu contexto? Então, de novo, a gente vai voltar na questão do uso do dicionário e também de travar quando vê a palavra que não sabe, né? Então, usa as que estão ao redor para inferir, para fazer esse joguinho aí, eu acho que é isso, e aí vai se certificando. Jaidson chegando aí, boa noite. Então, a gente tem que fazer o uso da inferência, tá? Então, vamos inferir. É lógico que, se você tem ali uma frase que tem 10 palavras e tem 5 que você não conhece, vai ficar mais difícil inferir ou deduzir o significado. Então, vamos ver aí, se for verbo, vamos pegar o dicionário e olhar, né? Vamos consultar o dicionário. E a ordem em inglês é bem simples. É sujeito, verbo, né? Não tem tanta inversão como no português. Então já dá para identificar bem os verbos. Bem simples, com exceção dos grupos nominais, que eu confesso que eu apanhei bastante com eles, porque até estava fazendo uma coisa meio intuitiva, né? Sem muita ajuda. O leitor eficaz, ele tem o hábito, né? Ele busca uma compreensão global do texto. Dicionário online, tem sim sugestão, Ida, tem Word Reference, esse dicionário muito bom, wordreference.com, dicionário assim, muito bom mesmo para várias línguas, até não só o wordreference.com, pode ser baixado também no celular. Você abre lá a língua que você quer, né? Português, inglês, português, espanhol, inglês, francês, tem várias combinações. E ele te dá também os exemplos. Então, é um dos dicionários bilíngues que eu mais gosto. Tem o Oxford.com também, né? O Oxford é mais conhecido, mas eu acho para o aluno navegar, né? Utilizar o Word Reference é mais simples, mais fácil de utilizar. Tá aí, eu digitei para vocês, wordreference.com e o oxford.com, ok? Então, eu prefiro... Agora, tem né, o que eu gosto muito, que é um dicionário já inglês-inglês,
É o merriam-webster.com, que até é o primeiro dicionário que eu tive contato, o dicionário físico na época, né? Não tinha ele online. E eu sou apaixonada por ele. Mas esse é mais assim, seria tipo um WISE para a gente, né? Para o nativo, embora que nos últimos anos eles tenham colocado lá uma parte para o aprendiz também, mas aí eles colocam a tradução em espanhol, então no caso não é um dicionário bilíngue. Então o leitor ele busca uma compreensão global do texto. O quarto ato, ele persevera na leitura do texto. Se ele pega um texto para ler, vai até o final do texto. Ele quer saber o que aquilo significa, né? Então, persevera na leitura. Eu digo que persevera tanto na leitura do texto em si, quanto também no dia a dia, porque o leitor eficaz, ele cultiva o hábito da leitura. Então, se você começa a ler hoje, tá difícil e tal, e para, e semana que vem eu volto, aí não volta. Aquilo que você construiu hoje, daqui 15 dias, sinto muito informar, mas vai ter que voltar praticamente no zero, tá? Então, eu, assim, sugiro que vocês leiam. Eu acho que doses homeopáticas funcionam bem melhor do que pegar um texto de 3 páginas e querer ler todo no dia, né? Então, vai lendo cada dia um parágrafo, que eu acho que depois faz uma leitura total, porque eu acho que o tempo da gente hoje em dia está muito curto para pegar também um texto e ficar lendo ele, né? O dia inteiro. Isso dependendo do nível, lógico, né? Ok, Valtinec, referência ao dicionário. E aí, perguntas, alguma dúvida aí, mais alguma sugestão? Ok. Tem sites também, um site que eu gosto legal é o voa.com, que é o Voice of America. Tem uns textos interessantes de vários assuntos, né? Então, assim, tem também a BBC, o site da BBC é muito rico. Vocês podem encontrar podcasts, tanto para quem quer melhorar, né, a compreensão auditiva, embora seja no inglês britânico, mas eu acho até mais fácil para quem está começando. A Márcia quer saber qual a dica que você daria para as pessoas que são iniciantes de inglês, mas querem prestar concursos públicos com provas em inglês. Olha, Márcia, eu acredito que, mesmo para o aluno iniciante, se ele conseguir entender esses aspectos da língua, né, do como que o inglês funciona, de novo, sem virar, né, dia e noite ali estudando gramática, mas entendendo mesmo. A Jaqueline disse que gosta do Cambridge, o Cambridge também é legal. A pessoa entendendo como que funciona a frase, né, sujeito, verbos, complementos, entendendo as inversões, no caso, os grupos nominais, os afixos, que a palavra contendo prefixo, sufixo, ela vai ser modificada, a classe gramatical dela vai ser modificada. Eu acredito que ela vai aprender bastante com a prática, porque é lendo mesmo. Né? Então, assim, é a experiência que eu tive, é o que a gente vê mesmo no dia a dia, que os alunos eles aprendem bastante lendo, porque cada um também tem seu ritmo, né, pessoal? Então, assim, eu acho que entendendo aí esses aspectos da língua, mesmo para o aluno básico, ele vai conseguir desenvolver bem. Ok, Márcia? Respondi? Passemos, ok. Ok. Show. Então é isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Acho que depois a gente pode mandar para vocês os sites também legais para leitura. O Wellington está dizendo que está cursando uma pós em ensino da língua inglesa e uso de novas tecnologias. Legal. O uso da música como estratégia de ensino. Bacana, Wellington. Eu uso muito a música nas minhas aulas. Acho que a música ajuda demais também a construir vocabulário, embora seja um vocabulário mais informal, mas eu acho que, né, a gente tem que aprender de tudo, né? A Rocine diz que a dica foi ler o que a gente entende, gosta, claro, porque, de novo, volto na questão de que se você gosta do assunto, o seu conhecimento prévio vai ser acionado
e você vai ler com mais motivação, com mais interesse. Referência de material, sim, tenho agora no momento, eu não saberia te dizer os autores, mas tem referência de material, você diz para estudar. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Referência de material, ensino da língua inglesa e as novas tecnologias. Faz o seguinte, Wellington, no finalzinho tem o meu e-mail, manda um e-mail para mim, tá joia? Aí eu coloco para você o que eu tenho, assim, né? Mas lembra de colocar para mim de novo a sua pós, o que que é, porque eu posso ficar depois tentando lembrar. Ai, Mirene, oi Mirene, obrigada a você por participar. Inglês com música no YouTube, a Márcia Daniela tá passando aqui. Tem um site também que eu disponibilizei no meu blog há uns meses atrás sobre como, acho que foi mês passado, como aprender, né, com música e também com filmes. O Luiz Roberto diz isso, os readers, né, gente, eles são muito legais, são as leituras graduadas. É muito bom porque você pode ler de acordo com o seu nível e eu vou indicar o seguinte: se você se acha no nível intermediário, não pega um reader do nível intermediário, tá? É o meu conselho. Pega um nível abaixo, às vezes até dois, porque vai te proporcionar mais prazer na leitura, tá? Então é melhor começar uma leitura mais simples. Dica, o site da BBC, Raíssa, ele oferece o áudio, tá, dos textos, tem uma parte lá só de textos, e tem o áudio, e tem também aquele recurso da gente passar o mouse, e aí tem a explicação, lógico, né, que é em inglês, mas já ajuda, ok. English Lab, muito legal também conheço. Uhum. Podcast. O BBC tem muita coisa, gente, assim, é incrível. Só na sessão de podcast tem aprender a ouvir podcast de 6 minutos de gramática, explicando a gramática. Tem um outro lá de 3 minutos sobre expressões, sobre vocabulário, e tem um lá sobre assuntos gerais, tá? Então, tá, Rose, é filosofia. Mas é complexo sim, Rose, só que lembra que está dentro da sua área, né? Então, quando você começar a decifrar, vamos dizer assim, decodificar o que está escrito, você já vai. Ah, entendi, vai ser mais fácil para você do que uma pessoa que vai ler filosofia, que hoje a gente está muito na moda, né? Todo mundo quer ler filosofia e tal. Uma pessoa que é lá de uma área que não tem nada a ver, que eu digo assim, muita coisa a ver, né? Porque tudo tem a ver com filosofia. É, ok. Flatmates. Learning, English, boa news, também tem a sessão. Ok, pessoal, legal. Então, é isso. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o curso, né? Eu sei que tem gente que está participando também porque quer saber sobre o curso, os objetivos do curso, né? Aí volta lá naqueles assuntos, por que ler inglês, que é ler jornais, revistas eletrônicas, artigos científicos, preparar-se para concursos, preparar-se para programas de mestrado e doutorado, né, que é o curso, que no caso aí o Smart Reading, né, que é o curso Smart Reading que a gente está ofertando, é a segunda turma, o segundo grupo. Aumentar o conhecimento na área profissional e acadêmica, ok? Então, o curso já começa na próxima segunda, e assim, é um curso bem interessante, porque é um curso de curta duração, ok? Então, eu vou colocar aí para vocês, logo em seguida ele aparece, o nome no slide para frente, mas o curso, né, o Smart Reading, okay. Tem certificado, sim, de 40 horas, então é um curso totalmente online, com videoaulas, mas não são só videoaulas, a gente tem os fóruns e tem também as atividades práticas, né, tanto em relação à língua, os aspectos da língua, entre eles os que eu expliquei agora, alguns que eu expliquei, né, mas também sobre a leitura de textos, as técnicas. Então, eu vou
tudo na plataforma Moodle. Eu vou mostrar para vocês agora como que, né, cada módulo. Sim, tem o curso, eu já vou falar. O módulo um é a metodologia do inglês instrumental, tem as estratégias e técnicas de leitura. O módulo 2 a gente vai falar sobre cognatos, falsos cognatos e estratégias também para leitura, né? O módulo 3 aí vem os grupos verbais simples, formação de palavras, que é aquela parte dos afixos, né? Prefixo, sufixo, para vocês entenderem melhor como é que as palavras são formadas e aí poderem ler com mais, né, eficiência e eficácia. Estrutura das orações, ordem das palavras, no caso aí são trabalho, né, a gente vai focar nos grupos nominais. O módulo 6, os comparativos e superlativos, que são muito importantes também na leitura. 7 são os marcadores do discurso. O módulo 7 ele é bem interessante, porque são aqueles marcadores assim, você está lendo o texto, aí apareceu uma palavra lá, por exemplo, however, né, que sinaliza que aquela ideia é contrária. Então, nessa semana mesmo com uma aluna, ela ficou um pouco confusa, porque ela precisava entender que o marcador estava sinalizando uma ideia contrária àquilo que tinha sido dito. Né? Tempos verbais compostos e o módulo 8, que é o último, né, módulo, são 8 módulos ou 8 semanas, a gente trabalha com as técnicas para a realização de provas, algumas técnicas, por exemplo, aquelas provas que são abertas, né, questões abertas, como você deve fazer dar a resposta. O uso do dicionário também. Então, trabalhar o uso do dicionário, que é muito importante saber utilizar o dicionário. Eu deixo para o final, até porque o aluno, com o tempo, ele vai se habituando melhor com o dicionário, e aí no final a gente faz uma revisão desse uso do dicionário, ok? Então, esse curso tem certificado de 40 horas. Eu não sei por que que a logo do curso não apareceu, acho que aparece no final. O certificado de 40 horas. E a gente está com uns bônus, né? Que é um outro webinário que é feito. Ok, o pessoal está perguntando aqui sobre. A Cris está colocando a página de inscrição do curso. Lá tem um vídeo falando sobre o curso também. O webinário que é feito mais ou menos no meio do curso, a gente faz um webinário para tirar as dúvidas, tá? Então, tipo, para quarta ou quinta semana, eu gosto de fazer depois da quinta semana, o quinto módulo, que é sobre grupos nominais, o quinto módulo, então acho que já gerou mais dúvida, né, e tal. Então, para tirar essas dúvidas. E também um e-book com dicas para aprender vocabulário. São 5 dicas muito interessantes para vocês aprenderem melhor vocabulário. Serve tanto para leitura quanto para poder falar, né? Conversar, aprender esse vocabulário para fala. E também a Cris falou hoje que ela vai oferecer o curso blog para professores no Mais Cursos Online, que também é um bônus, que é um curso muito legal. Eu fiz, participei e são 4 semanas. Joia? Então, vagas aí. Aí tem o certificado. Gente, eu não sei o que eu fiz que eu não. Deixa eu ver. Ah, tá. Tá aqui no último, mas eu tinha colado ele antes, mas eu acho que eu não salvei. Esse aí é a logo, é o curso Smart Reading Inglês Instrumental ou Leitura Instrumental em Inglês. Aí tem aí os endereços, né, que a Cris já colocou da página para vocês verem, né, a oferta. E eu não sei o que que aconteceu aqui. Eu acho que eu retirei, gente, que horror. Eu retirei o slide que estava com a logo, porque eu não acho que eu passei ele aqui, não. Que. Tá, foi isso mesmo, ele sumiu daqui. Que coisa. O valor do curso, ele era o slide que estava tinha a logomarca, o valor de R$ 397, ele está por R$ 357, tá? Então, vocês podem acessar, vai ser melhor o link que a Cris colocou aí, porque foi realmente vacilei. E aí, vocês vão ver a proposta para o curso, tá? Um curso de 8 semanas com o material, tanto, né, da parte de videoaulas, como também de exercícios para vocês praticarem a leitura, ok?
Então é isso. Infelizmente eu coloquei mesmo e eu tirei. Eu acho que eu queria arrumar ele e tirei. Então é isso. Eu quero saber agora de vocês se vocês têm alguma dúvida. Ok, agora eu voltei aqui. Alguma dúvida que vocês têm em relação ao curso ou em relação mesmo ao webinário? A Rose está perguntando sobre o dicionário. Olha, eu gosto muito do Oxford escolar. Eu indico para os meus alunos. Oxford escolar, porque ele é bem assim completo, não é um dicionário grande, pesado, e você tem a opção de comprar com o CD para ouvir também a pronúncia, ok? Gosto muito dele. E tem também exemplos em inglês. Então, dicionário muito bacana. Tem também o da Longman, acho que é Longman escolar. A Esther está perguntando se o curso é pagamento total. Ele é pago pelo PagSeguro, você pode parcelar em até 12 parcelas. Ok, obrigada, Daniela. Obrigada. Obrigada pela participação de todos vocês. Ok, então a gente está aí com planos de começar. Obrigada, Márcia. Eu estou te acompanhando, tá? É a Márcia Daniela, do site. Tô na dúvida se é a Márcia. Não. Quem? Ah, tá. Aham. Isso, legal, muito legal. É, se você colocasse seu nome todo aí, eu ia ter certeza que é você, né? Legal. Então eu acompanho lá, compartilho, curto essas coisas, curto como Jean, curto como idiomas. Sou sua fã lá. A Laura, a Laurinha. É Laurinha. Ok. Ok. Vamos ver aqui. Obrigada, obrigada a vocês por participarem. Que bom que gostaram. É a Laurinha. Também te acompanho lá no Facebook, tá, Laurinha? Sou sua fã, né? Fã das suas postagens. Eu te falei isso. A Rose está dizendo que é ok. Ah, que bom. Eu tento ser bastante assim positiva em relação a tudo. E principalmente a leitura, porque eu sou fã, né? Então, não podemos ser negativos. É verdade, né? Mas a ideia, Esther, é a gente também não cansar o pessoal, né? Porque senão eu vou ficar falando, falando. Ah, a Márcia está dizendo que vai divulgar. Obrigada, Márcia. Obrigada. A Laurinha, é você mesmo. Pois é, Laurinha, também eu te sigo. Eu sigo a Márcia e sigo você. A Rose está motivada, que bom. Adoro motivar as pessoas, principalmente para ler. A Rodney gostou muito bem. Legal, gente. Ok, legal, obrigada. Ah, o horário de Brasília. Por que eu não entendi por que que é o horário de Brasília? Ah, entendi. De onde você está falando, está assistindo, Luiz? Porque o horário de Brasília te confundiu. A Laurinha, obrigada, Laurinha. Isso aí, querido, isso mesmo. A gente tem que se dedicar. Não é difícil, pessoal. Assim, a leitura, eu acho não, é uma das habilidades mais fáceis da gente conseguir. Eu tenho visto alunos com 3, 4 meses de prática estão lendo os textos acadêmicos e até se aventurando em outros textos também, viu? Então, assim, depois a Ida e a Rose que ficaram motivadas, depois dá uma olhadinha lá na página do curso, na página que a Cris disponibilizou, tem lá uma apresentação no Prezi sobre como eu comecei a leitura, minha experiência com a língua inglesa, aí você vai ficar mais motivado ainda, tá? E tem também no meu blog, eu vou deixar aqui a página, o Idiomas, né, no WordPress,
Tem a videoaula do. Eu acho que a Cris podia mandar para vocês também essa videoaula dos grupos nominais. A Rose querendo saber, o meu Facebook é Jean Carla Pereira. Vou colocar lá meu nome todo lá. Ah, ok. A Suelen é da área de História. Olha, meu irmão é formado em História e ele já tinha feito um outro curso e ele era apaixonado, viu, Suelen? Há muitos anos para fazer História. Ele trabalha numa área nada a ver com História, assim, né? Se muita gente acha que não tem nada a ver, no banco e ele formou um ano atrás em História. É apaixonado. Quantos somos aqui no total? Mas. Agora caiu um pouquinho. Acho que o pessoal teve que sair. Tava dando quase 50. Teve uma hora que eu olhei. Ah, o horário de verão atrapalhou. Nossa, no Acre. 3 horas de diferença para menos? Tentando pensar aqui. Mais de 50, é. Eu não tinha visto. Eu comecei a olhar e depois. Yeah, a Márcia tá colocando aqui. Everything is hard before it's easy. Verdade. Aham. Até ficar fácil, tudo é difícil, verdade. Ah, tá. Entendi, Luiz. Você tá tipo, em Fortaleza e aí 1 hora, ok. Gente, então é isso. A Rose tá dizendo, nunca fez um curso. Que nível deve ter? Olha, Rose, sinceramente, eu tenho tido a experiência de que qualquer nível, às vezes eu até falo, eu incentivo muito o pessoal que já está no nível pré-intermediário, intermediário, para fazer o curso, porque ele é um curso básico, mas não dá, a gente não dá conta que ele seja tão básico, porque vocês viram que são aspectos de textos autênticos, né? O que são textos autênticos? São aqueles textos que não são didaticamente modificados. Então, a maioria do pessoal que está preparando para ler, para fazer prova, mestrado, doutorado, ou ler material da área acadêmica ou da área da profissão deles, não vai se deparar com texto fácil, texto modificado. Então, é texto autêntico mesmo. Tá? Então, eu incentivo muito quem está, tanto no básico quanto para intermediário, fazer o curso até para esclarecer alguns aspectos mesmo da leitura que não estão bem claros. Quanto ao nível básico, o que a gente tem que perceber é mesmo a prática, a leitura mais constante dos textos. Mas o que eu ensino para o aluno básico, em termos da língua, né, dessas características todas, tempos verbais, prefixos, grupos nominais, é a mesma coisa que eu ensino para um aluno que está no nível pré-intermediário ou intermediário. Todo mundo precisa saber isso para ler, ok? Horário de verão atrapalhando a Rita. A gente vai disponibilizar, tá? A Cris vai enviar para vocês a palestra. Ok. Boa noite, Márcia. Boa noite, pessoal. É isso. Pessoal aí no Nordeste, realmente o horário de verão atrapalhando você. Disponibilizar. Ok. Isso, a Cris está dizendo aí que vai enviar o material por e-mail. Isso, eu acho legal fazer mesmo um outro. Então tá, gente, vou ter que me despedir de vocês, tá? Então até uma próxima oportunidade. E quem se interessou aí para fazer o curso, a gente, né, vai ter a oportunidade de conversar ok? E de se conhecer melhor aí no curso. Se não, um outro webinário que a gente fizer, nós vamos enviar para vocês o convite, ok? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Que bom. Joia. Ok. Ok. Então tá. Me despeço. Um abraço.